rolou meio que uma declaração entre a Bella e o Jacob. Pega seu amanhecer, hora do culto. Eu tô falando baixinho porque a BBS tá dormindo aqui no fundo. Não sei se vocês estão ouvindo o ruído branco. Eu espero que não. O Jacob pergunta por que a Bella quer justamente ele lá, sendo que o Seth consegue fazer exatamente a mesma coisa, aquecer e ser um gostoso. E a Bella explica que o Jacob é uma das pessoas favoritas no mundo dela, que ela só se sente totalmente completa com todo mundo lá, os Cullens e o Jacob. Ela fala que ela nunca teve uma família grande e tá sendo muito legal ter uma família grande e diversa. Será que existe uma bandeira para esse tipo de família? Seria sensacional se tivesse. O Jacob fala que ele nunca vai fazer parte dessa família e a Bella fala, sim, você faz. E aí o Jacob fala, olha, talvez essa não seja a resposta certa. E a Bella fala, você queria que eu respondesse o quê? Ah, Jacob, eu gosto de te ver sofrer, por isso que eu faço você vir aqui? Talvez sim, é a nossa sadomasoquismo. E agora começa uma declaração da Bella. Ela começa com Jake, nós perdemos o rumo. Ela fala que ela sente que era pra ele fazer parte da vida dela, mas não desse jeito como tá acontecendo agora. Ele sendo só um aquecedor, ele sendo só um protetor. De outra forma, e ele sabe muito bem que forma é essa, mas que eles perderam em equilíbrio, que ela fez algo errado. Na verdade, quem fez alguma coisa errada foi o Carlyle, porque ele que salvou o Edward, que fez ele viver mais de um século, que fez conhecer você, que fez ela não ficar com o Jacob. Porque eu acho que o rumo natural das coisas seria a Bella ficar com o Jacob sim, se o Edward não tivesse virado um vampiro. O Jacob ficou parado, esperando ela despejar mais suco de limão nos cortes emocionais dele, até que ela pega no sono. Tipo, ai, já machuquei um macho hoje, deixa eu dormir. Um macho alfa, não é mais um batinha que ela tá machucando. A nossa garota é uma leoa. O Edward fala que ela tá exausta, que ela teria ido dormir mais cedo, mas ela queria muito ver o Jacob, queria muito estar com ele, e ela tava esperando por isso. O Jacob confirma com o Edward se ela realmente quebrou outra costela. Ele fala que sim, por isso que ela tá com um pouco de dificuldade pra respirar, e aí ele só pede pra avisar quando ela começar a esquentar pra ele sair de perto. O Jacob começou a olhar ao redor pra ver se tinha um cobertor pra puxar pra cima da Bella, pra eles ficarem ali, os dois, no sofá. Aí o Edward fez isso por ele. Pegou um cobertor e cobriu eles. Cara. Ai, Edward. Ai, Edward. Então, não sei se geminianos são assim, mas eu, como canceriana, eu teria chutado esse cachorro da minha casa. E olha que eu amo cachorros. Inclusive, eu tenho uma Jacob. O Jacob pensa que às vezes esse negócio do Edward ler o pensamento facilita muito, porque ele não precisou pedir o cobertor. E em seguida ele pensa, talvez eu não precisarei fazer uma cena em relação ao Charlie, porque ele já tá vendo o quanto eu tô insatisfeito em relação a isso. Ela fica ligando pro pai dela, falando que tá melhorando. E aí o Edward responde, sim, você tem razão. O Jacob pergunta por que eles estão deixando o Charlie criar expectativa. E aí o Edward fala, isso é melhor pra ansiedade da Bella, porque ela tá ficando muito ansiosa em relação a ele, então a gente tá deixando ela fazer o que ela quiser pra ela não sofrer. Basicamente, Jacob pensa que não faz sentido. Mesmo que a Bella esteja muito mal fisicamente, ela nunca criaria falsas expectativas no pai dela pra depois ele ter que lidar com a desvivência dela. E aí o Edward responde, ela tem certeza de que ela vai viver. O Jacob responde, tá, mas não é como humana. E o Edward fala, sim, não é como humana, mas ela tem certeza que algum dia ela vai conseguir ter contato com o pai dela novamente. E o Jacob ficou, tá, mas o pai dela não vai perceber que ela tá cintilando? De que os olhos dela estão vermelhos? De que tem alguma coisa estranha nela? Aí o Edward começa a explicar o plano que eles têm pra lidar com vampirismo e Charlie. Ele fala que a Bella vai contar pra ele que precisou ir pra um hospital do outro lado do mundo pra fazer um tratamento pra essa doença latina que ela tá tendo. Isso justificaria o primeiro ano de vida vampira, onde ela teoricamente não conseguiria se controlar. E em relação à aparência de um vampiro, tipo, não envelhecer, brilhar ao sol, eles estão contando com a inteligência do Charlie. Como assim inteligência do Charlie? O Edward fala, Jacob, sabe o jeito que você contou pra Bella que você é um lobo? Aí o Jacob fica, ela te contou isso? Porque ele achou que era um segredinho dos dois. Porque o Jacob não virou pra ela e falou, oi, tudo bem? Quando a lua cheia aparece, eu começo a ir, vai vir um lobo. Não. Ele foi dando a entender, foi dando a entender, foi dando a entender, até que a Bella entendeu. E eles estão contando que o Charlie fará a mesma coisa em relação a Bella. O Jacob tá, não, isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. E o Edward tá, sim, isso é loucura. O Jacob começa a pensar, nossa, é sério que o Edward tá deixando ela fazer um absurdo só pra ela não ficar triste agora. E aí em seguida ele pensa, eu acho que o Edward não acha que ela vai conseguir sobreviver e por isso que ele tá deixando ela fazer o que ela quiser.
Tipo, é a última vontade dela, deixa ela comer o McDonald's, sabe? O Edward lê esse pensamento, obviamente, como todos os pensamentos que o Jacob tem, e ele fala, eu não vou mexer nessa situação agora, depois a gente vê o que a gente faz, mas agora é isso que tem pra hoje. Eu acho que o Edward tá contando que ela vai desviver e ele vai se desviver e ele não vai ter que lidar com problema nenhum. Acabou. O Jacob pergunta se ela tem mais 4 dias de vida, conforme os cálculos de semana que ele fez. Eu vi vocês falando sobre que não faz sentido serem 12 dias de gravidez, porque não faz sentido com a quantidade de semana. Eles são vampiros, gente. Quando eu tive aula de obstetrícia, eu não lembro qual que era o tempo de uma gravidez entre um boto cor-de-rosa e uma pessoa. Quem dirá um vampiro, que nem é da nossa cultura? Deixa eles com as contas deles. O Jacob pergunta como que eles estão se preparando pro parto, porque a Rosalie tem certeza que a Bella vai sobreviver, porque eles têm tecnologia o suficiente para isso. E aí o Edward fala, então, nas pesquisas que a gente fez, a gente viu que a criatura sai do útero com os próprios dentes. O Jacob fica, pesquisas? E aí o Edward fala, é por isso que você não vê o Emmett e o Carlyle muito aqui, porque eles estão pesquisando. E a BBS acordou. Beijo, até o próximo culto.